As maravilhas de Deus são insondáveis. Aqui na natureza, junto com a vida no campo, a gente começa a refletir sobre muitos detalhes e filosofar sobre a vida. Eu recordo que antes não havia cercas aqui ao redor, mas agora já foi colocada uma cerca lá em cima, outra lá no fundo, outra aqui do lado. Antes era tudo aberto, sem cerca, sem nada. E aí os bichos ficavam andando livres no campo. Bois, cabras. E estão lá para baixo. Só que coberto de cercas. Eu começando a refletir, né? Antes era tudo aberto, não tinha nada. A gente começa a pensar. E antigamente, quando o gado andava no campo livre, andava solto, né? Não tinha essas cercas aqui, ó, direcionando caminhos para onde eles deveriam ir. O gado andava livre. Muitas dessas cercas foram colocadas estrategicamente para que eles pudessem passar para irem para cocheia. Isso facilitaria a alimentação deles, né? Mas antes mesmo, estão lá no fundo do gado, mas antes mesmo do gado se alimentar com essas cercas, né, eles andavam livres e tinha as barragens que eles podiam ir se alimentar. Pasto sempre teve, mas agora está cercado. Mas e tem mais pasto por aí onde eles estão também. E o que acontece? Depois de um tempo, o dono da área, né, decidiu direcionar para facilitar o trabalho dele, e ele criou um mecanismo de controle do gado para que o gado fosse, se alimentasse e tornasse mais fácil o serviço para ele. E para ele foi muito bom, porque o gado se alimenta, tudo direcionado. Quando ele precisa tirar um gado para vender, né, para o açougue, coisa do tipo, ele já pega aquele gado, já vai direcionado, já pega mais fácil ele vem mais fácil, leva para o açougue, um ou outro, e vende, né? E tudo ficou mais fácil, mais suave para que ele pudesse trabalhar e o correto, né? Para ele fazer as obras dele. Lá embaixo estão as ovelhas, né? Embaixo tem ovelhas. Estão lá no campo, lá embaixo. Aí o que acontece? Agora vamos mentalizar aqui na visão do gado. Vamos tentar fazer uma empatia, né? com
relação ao gado, às ovelhas, aos animais. Imagina que para eles andavam livre por todo esse terreno aqui, ó. Que bonito aqui. E a imagem era mais bonita ainda quando não tinha cercas. E que você via tudo limpo, livre. Isso aqui é muito bonito. Pessoalmente aqui você vai ver que é muito bonito mesmo aqui. Aí, o que acontece? No alto da montanha, os gados corriam livres aqui. Gado, ovelhas, cabras. Andavam livre por toda essa extensão aqui que a gente pode ver até lá embaixo, ó. Até perto daquela serra primeira aqui embaixo, aí, circulando lá por cima. Os gados andavam livres, não tinha essa cerca aqui não, eram livres. Mas um certo dia foi feita uma cerca lá na frente, aquelas primeiras lá na frente, primeira lá. Aí o que acontece? Nossas cercas ali, ó. Disseram, não, ali vai ser para proteção do gado. Porque pode ser que o gado vá para a pista, vem um carro, bata nele, né? E apareceu, colocaram aquela cerca lá. Aí imagina, o gado chega, não tinha aquela cerca ali, ele vai correndo, de repente ele para e vê uma cerca. Então ele estranha. Isso, uma cerca aqui, não tinha cerca aqui antes. Então ele para. Mas os outros gados olham, ficam todos estranhando, né? Vamos aqui só imaginar aqui, hein, como seria. Vamos se colocar no lugar deles. Começam a comentar entre si, né? Ué, uma cerca aqui. Você não tinha visto essa cerca? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um obstáculo? Vamos dizer uma cerca. Então eles disseram, tá tudo certo, tá aí. É bom que os bezerrinhos, né, não vão para lá e os carros não passam por cima. Então, eles se conformaram, disseram, não, tá tudo certo. Essa cerca aqui é realmente importante porque vai proteger os bezerros, vai proteger a gente, né? De alguém entrar também. Tá tudo certo. Só que, passasse o tempo, foi colocada uma outra cerca mais adiante. Eles disseram, mas tem uma outra cerca aqui. Que estranho. Mas tá delimitando a área, a gente ainda tem esse espaço aqui no meio, né? Tá tudo certo, vamos. E então mais adiante, bem lá embaixo, foi feita uma outra cerca. Então a gente já tá aqui, né, com uma espécie de meia lua. Já tá cercando todinho a área. Mas eles disseram, não, tá tudo certo porque a gente tem esse terreno aqui, esse terreno, essa área livre, né? Vamos ficar por aqui pelo meio. Até que um dia tudo foi cercado. Tudo tinha sido cercado. E os bois agora estavam dentro de um cerco. Eles disseram, tudo bem, tá tudo certo, foi assim mesmo. E a gente tá cercado e não tem o que fazer, a gente já tá aqui tudo cercado. É bom, pelo menos a gente fica seguro do mundo lá fora. A gente tá aqui trancado, sossegado e tá seguro. E viviam ovelhas, bois, todo mundo lá dentro do cercado, né? E agora veio uma segurança. Então o que acontece? Eles se acostumaram com aquilo. Aquela cerca, tudo fechado, estava tudo certo. E agora aqueles bois primeiros que viram a liberdade como era antes, que não tinha cerca envolvendo eles, começaram a ir embora. Os que não foram embora que eu falar assim, morreram, né? Começaram a morrer. E os que não morreram falavam com uma nostalgia para os outros de como era livre, como era bom aquela situação de antigamente. Mas isso ficou só resquícios de lembranças de história contada de tradições passadas. E então, os bois mais jovens começavam a olhar e dizer, eita, devia ser realmente bom mesmo naquela época, né? Que era tudo livre, a gente podia ver aquelas serras lá, se a gente quisesse ir naquelas serras lá distante, a gente iria, né? Caminhando. Mas agora não, porque tem uma cerca, a gente só pode ver aquelas serras de longe.
Passava-se o tempo, esses bois jovens que sonhavam em ver aquelas terras lá de longe, agora eles queriam, eles já tiveram outros filhos, certo? E os filhos deles só viam as terras de longe, mas nem sequer cogitavam a ideia de ir lá, porque parece que talvez um ou outro tenha ouvido falar que o pai dele tinha dito assim, ó, tem umas terras lá longe ali, ó. Tem umas terras lá longe e elas sempre existiram, sempre estão lá, mas não tem como chegar lá porque tem essa cerca. Na frente a gente não pode passar para ir para lá. Agora, para esse povo, essa nova geração, a cerca era como se fosse algo que já estava lá e algo que não tinha como ultrapassar. É como se fosse da natureza. Para eles não tinha sido mais o ser humano que tinha colocado lá aquela cerca. Tinha sido como se a natureza, como se fosse mais uma árvore, uma pedra, um rochedo, um obstáculo natural. Então eles... Que bonito aqui. Então eles disseram, não, vamos agora... Vamos viver dessa forma porque é assim mesmo e aquelas coisas lá sempre tem aquela paisagem. Eles achavam que aquilo ali era só para se ver, nunca para se chegar. Então algumas pessoas deles, alguns bois, né, alguns animais, eles começaram a criar lendas sobre aquelas terras inacessíveis e assim foram passadas, né, mais uma geração. E nessa outra geração, eles já nasceram totalmente acostumados com aquela cerca. Aquela cerca estava ali, é assim mesmo. E os donos apareciam, levavam alguns deles e iam embora. E eles viviam ao redor naquela cerca ali. Mas agora os donos do terreno começaram a criar cercas dentro daquele terreno, do grande terreno, né? Imagina lá, cercaram toda a área, mas dentro da área que eles andavam livres outrora, agora começaram a fazer novos cercados. A população de animais que através até de forma genética, psicológica, não sei se até se existe esse conceito aí, mas assim, a população já estava acostumada com aquilo. E por eles estarem acostumados desde antes, desde os seus antepassados, né? Eles estavam acostumados com aquelas divisões, com aquele cerco fechado, né? E agora dentro do cerco havia outros cercos delimitando os lugares que eles poderiam ir. Eles disseram, não, tá tudo certo, com os nossos antepassados foram assim e com a gente também há de ser assim, né? Vamos imaginar aqui de forma bem os historiadores dos bois, né? As tradições, os responsáveis por falar as tradições de como eram antigamente. Eles diziam, não, tá tudo certo por aqui, pelo meio do caminho. A gente vai traçando por um lado, vai traçando por outro. Com os nossos antepassados também foram assim. Isso é normal. Então acontece que com o passar do tempo, várias limitações foram feitas, várias demarcações, né, foram feitas dentro do terreno. E esse terreno agora está todo cercado. Eles não têm aquela liberdade de correrem livre, eles têm que correr um pouco, mas param e eles começam a perceber que só vivem em função da forma, que os seus donos querem que eles vivam. Sim, donos. Porque agora algumas pessoas, os seres humanos estão usufruindo mais deles. E agora eles vivem em função dos governantes, né? Seres humanos, vamos chamar assim os governantes. E tudo que eles fazem é sobreviver, comer, né? Copular, caminhar, procriar, depois morrer. Alguns são levados, outros morrem no terreno, mas eles não vivem.
se acostumaram com viver com a liberdade limitada. Viver com a liberdade limitada. Se a gente for pensar sobre isso, aqui nessa terra ninguém realmente é de fato livre. Mas dentro da nossa limitada liberdade, podemos dizer assim, né? Porque a gente está aqui, embora que você possa ir para onde for, o ser humano imagina que pode ir para onde for, né? Fazer o que for, nós estamos presos a diversas cercas. Em diversos lugares a gente tem limitações, sejam sociais, né? Sejam naturais. Estamos presos de limitações. Olha aí, os cabritinhos. Eles poderiam passar para cá, mas tem uma limitação aí, tem uma cerca que impedem eles de passarem para cá. Eles podem apenas margear. Então o que acontece? Voltando. Nós seres humanos achamos isso, né? Livres. Mas de fato somos livres? Para tudo? Não. Mas só que dentro dessa limitada liberdade, a gente tem um limite, um novo limite. Vê só, nós já vivemos em uma liberdade limitada, com diversas limitações, né? Sejam sociais ou naturais. Mas dentro dessas limitações foram colocadas novas limitações. Imaginem vocês. Então aqui, como eu falei da história dos bois, né? Haviam primeiro uma cerca, depois cercou todo o terreno. Era só um lado que era cercado, agora cercou todo o terreno. E dentro do terreno agora foram criadas diversas limitações. E dentro dessas limitações viviam os gados, né? Os animais, cabras, bodes, tudo ali dentro. E agora, dentro dessas limitações, eles querem viver e imaginar uma forma de liberdade. Eles começam a pensar. Nós vamos voltar para os animais, viu? Pensar uma forma de liberdade. Dizer, rapaz, como seria bom a gente ir além. Alguns pouquinhos começavam a pensar isso. Como seria bom ir até naquelas montanhas lá distantes para ver como era. Mas só que quando ele sonhava e falava disso, na cabeça dos demais gados era tão impossível que eles ficavam rindo deles. Diziam, oxe, é louco, é rindo deles, né? Oxe, esse pessoal é doido, quer ir até os confins. Oxe, como é que eles vão se tem a cerca? E a cerca agora, ela virou um tabu inquebrantável, né? Ela virou um tabu em que todo o senso comum dizia que a cerca era intransponível. Eles nasceram, antes deles nascerem, a cerca já estava lá. Muitos morreram, nasceram novamente outros, e aquela cerca sempre existiu. A cerca era mais velha do que muitas e muitas gerações dele. E a história e as tradições que os mais velhos contavam começaram agora para a geração dos mais novos serem tidas como um mito. Ah, é só um mito. Essa questão da cerca, que antes era livre, na verdade nunca existiu liberdade. E aí alguns revolucionários, entre eles, né, começaram a dizer, não, nunca existiu isso, isso aí não existe, isso aí sempre foi assim, o mundo nunca foi livre totalmente, porque não havia condições, essa cerca já está lá, e começaram a ter os defensores da cerca, né? E o tempo passou, foi passando muitos e muitos anos, e eu sei que com o tempo, um animal junto de outros, um pequeno grupo, eles decidiram quebrar a cerca. Olha que loucura, quebrar a cerca que sempre teve lá. Quebrar a cerca que servia para proteção, né? Quebrar a cerca que é algo intransponível, é algo de senso comum que deve existir,
E eles disseram, olha, vamos quebrar essa cerca. E os bois se reuniram e começaram a bater na haste da cerca. E então eles começaram a derrubar. E houve a quebrada da cerca. Olha, isso foi um marco, hein? A quebrada da cerca. Derrubada da cerca. A muralha cai. Bum. E quando cai tudo, a cerca cai, rompe-se. Os gados começam a observar do outro lado, mas para passar a cerca havia um certo receio. Porque muitas histórias tinham sido ouvidas sobre animais ferozes, essas coisas, que muitos achavam, como eu disse antes, que era impossível quebrar a cerca, mas agora que era possível, então talvez aqueles mitos antigos que o pessoal falava, que era tido como lenda do passado, fossem verdade, né? Sobre animais selvagens que poderiam adentrar na cerca, e de fato poderia até ter mesmo. Então eles ficaram com medo e não atravessaram. Mas um dia, a cerca agora já tinha sido derrubada, né? Então estava lá, o dono não consertou, né? Então ficou lá aquele rompimento na cerca. Então alguns gados começaram a criar mais coragem ainda. Então daquele grupo de corajosos foi feita uma peneira e um pequeno grupo disseram, vamos passar. Vamos. Então foram. Atravessaram a cerca em rumo à liberdade. Então eles foram e começaram a caminhar. E viram pastos lindos, verdejantes do outro lado. Pastos novos, com água, com rios. E começaram a observar. E disseram, rapaz, aqui é muito bonito, viu? Aqui é livre, a gente fica livre. E alguns começaram a ir com eles. E quando viram que eles saíram, disseram, vamos voltar para falar aos nossos irmãos. Está parecendo um pouco com o mito da caverna de Platão, né? Eles voltam e começam a falar com os outros bois. Mas os outros bois começam a dizer, oxe, é louco, vocês são loucos, vão atravessar a cerca. Tem lá, mas alguns ainda ficavam pensando, gente, se ele foi e voltou, alguma coisa aconteceu. Quando eles voltaram, o dono do terreno disse, esses animais foram rebeldes e agora serão vendidos para o matadouro. E eles morreram, mataram os que foram e voltaram para avisar seus irmãos. Seus irmãos, então o dono conserta a cerca novamente, mas agora a cerca tem sido consertada e foi visto que a cerca não era tão forte quanto eles imaginavam que fosse, porque ela já tinha sido rompida uma vez, né? Então os rumores se espalharam, aqueles bois mártires, né? Eles agora viraram histórias para os demais. E inspirou vários contos e inspirou novas pessoas, novos gados, né? Para que tentassem quebrar novamente a cerca. E assim foi feito. Vários intentos contra as cercas foram lançados, mesmo o dono tendo criado outros mecanismos para que as cercas fossem rompidas. E foram quebradas as divisões das cercas e muitos dos gados se libertaram e saíram correndo campo adentro. Só que mais adiante, muitos deles encontraram outras e outras cercas de outros proprietários. E agora, essas cercas faziam parte e eles viam que todo o mundo era cerca. Todo mundo era cerca. Imagina aí um escravo fugindo do Império Romano, em que quilômetros e quilômetros ao seu redor faria parte do Império, em que ele fugia de uma área, mas quando chegasse em outra também era parte do Império, e para onde ele quer que ele fosse, ele via o Império. Assim era para os gados. Agora eles estavam presos, tudo havia sido dominado e eles não tinham muito o que fazer. Mas uma parte se juntou com outros
e disseram: nós vamos chegar na terra da liberdade, né? E eles então se juntaram, uma manada nunca vista antes. Começaram a se juntar em uma manada incrível. E alguns deles começaram a dizer: olha, vamos se unir, vamos fazer isso, vamos fugir, vamos escapar, vamos chegar lá. E uma grande manada se uniu. Agora eles conheciam a força que tinham. E então os donos tentaram contê-los com tiro, com armadilhas, com novas cercas, mas eles tudo romperam. No processo alguns morreram. Mas a multidão continuava a avançar. Avançar. Até que um dia eles chegaram ao lugar de direito, o lugar em que eles poderiam viver livres no campo e criar seus filhos. E no início, os mais velhos reclamavam porque agora não tinham dono para cuidar deles, né? Para fazer seus plantios, para fazer seus pastos, para preparar o seu coche de água, né? Mas eles encontraram coisas que naturalmente estariam lá. Água. Eles encontraram pastos que naturalmente estariam lá. Mas eles já estavam, muitos dos antigos estavam mais preguiçosos, né? E dos jovens também, que já tinham sido acostumados com isso, né? Estavam preguiçosos, não é nem criticando a atitude deles, né? Porque eles estavam preguiçosos porque eles tinham sido educados daquela forma, que tudo vinha na boca deles para eles fazerem. Agora eles voltaram aos tempos de outrora, em que os gados andavam livres. E lá livres eles começaram a reaprender como é a liberdade. Às vezes, quando se liberta das correntes, o escravo, ele vai ter que aprender como era ser livre novamente. Vai ter que aprender como era ser livre novamente. Aprender a ser livre novamente. 3 vezes foi dito para que a gente mentalize sobre isso. Ser livre novamente é repensar o que foi feito no passado, os erros que tivemos, né? Repensar os acertos que tivemos e tentar melhorar. E eles começaram a estudar a melhor forma de viver naquela sociedade e de não permitir mais que outra cerca tão cruel fosse imposta sobre eles. Se a sociedade permite que pequenas cercas sejam erguidas, no futuro elas serão enormes muralhas. No início do vídeo eu mostrei uma estrutura, uma casa, uma cocheia, alguns animais. Existem coisas que são necessárias. Existem, podemos dizer até cercas mesmo, que são necessárias. Talvez a primeira cerca ela tivesse sido necessária para delimitar um lugar de perigo. Mas mesmo essa cerca, ela deveria ter uma forma de, se você quisesse, você poderia rodear por ela, né? Como era antes. É perigoso, não é recomendável, muitas vezes até proibido, mas vai ser a sua escolha. E a escolha que você tiver, você vai arcar com as consequências da sua escolha. Arcar com as consequências da sua escolha.
tem peixes aqui, nesse córregozinho aí. Aí o que acontece? Vai arcar com as consequências da escolha e você vai dizer, olha, eu fiz isso, vou responder por isso, mas ser proibido de vez, tudo, tornar impossível, eu acho que já não se tem a liberdade que se quer. Tem um filme de Tom Cruise, né? Eu nem assisti ele bem, sabe? Aliás, eu assisti, na faculdade eu assisti esse filme. Ele é, não sei se é Report Minority, eu não lembro, não recordo. Mas nesse filme, a polícia, ela prendia as pessoas que iriam cometer um crime antes que esse crime fosse cometido, sabe? Eles mentalizavam em fazer o crime, quando planejavam, pá! Então eles já eram presos. Então o que acontece? O que eu estou querendo falar com isso? É que há uma liberdade, né? A primeira cerca é uma restrição, beleza, dizendo, ó, isso aqui, o perigo é esse aqui, você não pode atravessar, porque do lado de lá é perigoso, do lado de lá é proibido ir. Mas deve-se ser deixado o livre-arbítrio, porque se o próprio Deus nos dotou de livre-arbítrio, né? Quem é a sociedade? Quem são os governantes para impedir teu livre-arbítrio? A cerca diz, olha, você não pode matar. Aí, se você matar, vai ser dada a chance. Quer dizer que você não pode matar. Então, eu vou tirar todos os instrumentos seus, vou amarrar você, vou deixar você preso aqui num canto que é para você não matar. É isso que vai acontecer? Não. Você não pode matar. É o que a cerca primeira diz. Mas se você acaso, porventura, atravessar os limites da cerca, que deve ser possível sim atravessar, mas se você atravessar, você vai ter consequências. Vai haver consequências. Então, você é livre para escolher. Isso é a cerca. Aquela primeira cerca que protege, né? Então, temos que pensar. Liberdade, a verdadeira liberdade é que você pode fazer muitas coisas. A liberdade limitada, né? Porque aqui não temos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade há em Cristo Jesus e somente nele. Mas até o retorno dele, nós temos liberdade limitada. E até com a vinda dele, eu acredito que a liberdade que teremos será uma liberdade nele. Então, ainda assim, nossa liberdade estaria atrelada a ele, sempre a ele. De uma forma benéfica, maravilhosa, mas atrelada a ele. Aqui na Terra, estaríamos presos, estaríamos sempre presos na liberdade limitada, como deve ser, mas prontos para que se rompermos a liberdade limitada que eu falo, quero que vocês entendam, que é aquela ideal para o mundo comum aqui, né? Como eu já tinha falado antes. Então, a gente cruza a cerca se quiser, mas por nossa conta em risco. Para finalizar o vídeo, a gente entendeu, né, que toda essa história não tem a ver com gados, não tem a ver com animais, mas tem a ver com o nosso povo, tem a ver com o ser humano, tem a ver com a sociedade que queremos construir, tem a ver com muitas coisas. Um lado
opostos no meio. Se são opostos, eu não sei. Mas o que sei é que ambos têm o pleno direito de existir. E o gado, os animais no meio, eles têm livre decisão de ir para o lado que quiserem e cruzarem suas cercas, mas devem estar dispostos a arcarem com as consequências de suas decisões. Nossa liberdade, como eu disse, já é limitada. Então não vamos permitir que novas cercas sejam construídas dentro do nosso terreno, criando-se leis absurdas que restringam e que tornem impossíveis a convivência entre todos no terreno. Tem muito mais coisa a ser dita, muitos mais outros temas a serem falados, mas para a gente não misturar as coisas, e creio que eu tenho misturado alguns, faz a gente refletir o que realmente precisamos para ser livres. Só para a gente pensar. Eu falei sobre limites, né? Sobre cercas. Vamos refletir lá. A Constituição Federal vai dizer que é livre o trânsito em todo o território nacional. Então as pessoas poderiam se deslocar de um canto para outro, né, no território nacional. Em todo o território nacional. Seria livre você ir, você se estabelecer, você voltar, sair, morar num canto, no outro. Aí quando a gente começa a pensar, né? E Fernando de Noronha? Faz parte do Brasil, né? Lá tem os ilhéus, vivem lá. Mas se alguém do continente quiser ir para lá e dizer, não, vou morar aqui, não é território nacional? Não seria livre, né? O trânsito seria. Aí, mas só que você não pode morar lá, não. Visitar com algumas coisas que devem ser cumpridas, algumas cercas, né? Você pode visitar dentro dos limites daquelas cercas lá. Você sabe do que eu estou falando quando me refiro a cercas, né? Vai respeitar ali aquelas restrições. Mas morar você não pode, não. Né? Vai ter que cumprir algumas coisinhas lá para cima. Mas era livre. A Constituição Federal vai dizer que é livre. Não é? Aí vai dizer, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha lá. É livre a manifestação do seu pensamento. Você é livre para manifestar o seu pensamento, os seus atos. Liberdade de expressão. Sendo vedado o anonimato. Vamos lá. Quando se veda o anonimato, ele quer saber quem, né? Ele está dizendo assim, olha, é proibido você manifestar seu pensamento e permanecer ali no anonimato. Né? Eu acredito até que seja uma restrição benéfica, porque se a pessoa sair manifestando o pensamento, né? O que é que ele está manifestando ali? É benéfico para a sociedade? É crime que ele está fazendo? Bom, se for crime, né? Então ele vai responder por aquele excesso ali do que ele manifestou. Então vai ser vedado o anonimato, no sentido também de que essa pessoa que fez um crime, ela seja descoberta, né? E eventualmente punida. Mas quando já tem uma lei, como a liberdade, essa lei, esse artigo específico, né? Esse inciso, na verdade, faz parte do artigo 5º da Constituição Federal. Então,
esse inciso aí, ele vai dizer o seguinte, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Aí o que acontece? Se é livre, você deveria ser livre para dizer. Agora sim, você vai arcar com aquela questão da cerca que eu falei lá, ó. Tem a cerca lá, viu? Se você cruzar para o outro lado, você vai cruzar. Agora você vai cruzar por sua conta em risco. Esse artigo ele caiu bem mesmo nesse pensamento aí. Olha, você é livre para manifestar seu pensamento, mas é verdade o anonimato, ou seja, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz. Se você traçar os limites, olha, a punição está vindo aí, a sanção vem. Então, como eu falei, né? Imagine agora que nesse pensamento aí da decisão, né? Nesse pensamento aí que eu falei sobre a lei, a liberdade de expressão, né? Nesse pensamento aí que eu falei sobre a liberdade de expressão, pensa comigo. Já existem mecanismos que vão punir as pessoas. Mas só que dentro desse mecanismo, se acaso elas cometerem crimes, né? Agora, só que dentro desse mecanismo que diz, né? E existe uma limitação na liberdade de expressão, né? É livre a manifestação do pensamento, sem vedado anonimato, já existem as limitações. Mas aí a gente quer colocar novas limitações. Então agora, se é livre a manifestação do pensamento, as pessoas querem colocar novas coisas. Ó, você não pode falar sobre isso, você não pode brincar sobre isso. Isso aqui a sua liberdade artística tem que estar dentro desses parâmetros. Olha, a cerca de novo ali, ó. Sua liberdade, isso aqui você vai ter que cumprir. Você é livre para fazer isso, mas você tem que ir até aqui. Ou a liberdade é liberdade ou ela não é liberdade. Eu não posso ir até aqui. Não, você pode ir além daqui. Só que você vai arcar com as consequências de ter ido além. Mas eu não posso proibir você de ir além. Você é um cidadão, você não é um escravo. Você não é um escravo. Para um escravo é traçado que ele chegue até aqui. E ponto final. Não existe restrições do escravo ir além. O cidadão, o Estado diz, ó, você pode ir até aqui. Se você for além, você pode responder por isso. Por que pode? Porque muitas vezes é necessário, é vital e até é compreensível que o cidadão vá além. Né? Mas desde que ele saiba que existe esse limite e que ele não pode viver no além. É o caso da legítima defesa, né? Legítima defesa, se alguém for intentar contra a sua vida, contra a sua integridade física, você, usando os meios necessários, de forma imoderadamente, você pode agir para se defender e matar para se defender e agredir para se defender e quebrar uma lei para se defender. Não só a legítima defesa, mas o estado de necessidade, o estado de cumprimento de dever legal, o exercício regular de direito, né? São excludentes de ilicitudes que servem para justamente você ir além quando necessário for. Mas entenda, todos eles têm o excesso, né? Você tem que respeitar isso aqui é um parâmetro. Isso aqui não é uma prisão. Pelo menos não deveria ser. Isso é um parâmetro. Você não pode viver na exceção. Você vai viver nas regras. Mas, se quiser viver aqui, arque com as consequências de viver aqui. Espero que tenha dado para entender. O vídeo ficou muito longo, mas eu achei importante, sabe? Foi o meu primeiro vídeo longo que eu faço no canal, não é pequeno. Só foi uma reflexão, aqueles que se identificarem
com esse pensamento, né? Curtam, comentem, compartilhem, porque se inscrevam também no canal. É importante, né? A gente conversar e, se Deus quiser, der tudo certo, né? Com a repercussão, eu vou pouco a pouco produzindo mais pensamentos. Abraço a todos. Que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, abençoe a todos vocês. Amém.